Em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Romanos 5,17, eu até falei, se apagar só aquela luz ali, atrapalha aqui só aquela lá, atrapalha aqui a imagem. Então, vamos fazer um teste para ver se melhora lá o slide. Tá? Tá legal? Tá, que eu olho para cima e fica claro, mas tudo bem. Então vamos continuar. Romanos 5,17 fala de uma graça desproporcional. Por quê? Porque pela ofensa de um. Quem foi esse um? Adão. Adão peca, um homem só, um único pecado original, e a morte reinou. Mas Cristo, ele vem e morre pelos pecados de toda a humanidade. Meu Deus, me desculpa, irmãos. Pelo pecado de toda a humanidade. Olha, o que é isso? É algo desproporcional. Um pecado reinou a morte. Mas Cristo, quando morre, morre por todos os pecados, o pecado de toda a humanidade. Isso é graça, pela abundante graça. E com isso ele nos dá o dom da justiça. Dom é presente. Você recebeu a justiça como presente. Não foi pelo seu mérito. Vai vendo. E Paulo fala assim ainda: muito mais. Fala comigo, muito mais. Então Paulo está dizendo assim, olha, muito mais é algo desproporcional. Olha, muito mais. Lembra da bolacha? Uma bolachinha e o resto da bolacha. É desproporcional. Algo muito mais, muito mais. Imagina, irmãos, você receber algo que é muito mais. Deus quer te dar muito mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você precisa, além daquilo que você imagina. É algo que é poderoso. E essa graça, né? Essa graça poderosa, nós podemos ver, quando você entende que Deus derramou uma graça para você, passa aí, varão, desproporcional, você vai ler a Bíblia de forma diferente. Quando você entende a graça, você vai começar a ler as Escrituras de uma forma diferente, você vai ter um outro entendimento. Então você precisa ficar atento mesmo ao que Deus vai falar para você, porque entender a graça, você precisa de revelação. Não é algo simples. Quando a gente fala de graça, nós estamos repetindo, nós somos uma igreja que seguimos essa teologia, vamos pregar ela até o final, é algo que nos liberta, que nos traz paz, que nos traz alegria, mas é preciso revelação de Deus para entender a graça. A lei não, para entender a lei é mole, é olho por olho, dente por dente. Se você feriu com ferro, pelo ferro será ferido. Isso é a lei. Você não precisa de revelação. O mundo entende a lei facilmente. A graça é algo que ela traz alegria. Hoje eu estudava essa palavra e eu estudando, chegou uma hora que eu falei: André, eu vou orar por você agora. Mas por quê? Porque a graça de Deus, ela nos basta, irmãos. Não é isso que a palavra de Deus fala? Olha, a graça de Deus, ela te basta. Mas como é que você entende esse versículo? Você está passando por uma luta tremenda, está passando por um momento de enfermidade, aí a pessoa vem e fala para você: olha, morre aí, porque a graça de Deus, ela te basta. Não é esse o entendimento. Você está passando por um momento de fraqueza. Deus, quando você está fraco, aí é que você é forte.
quando você está fraco, você precisa falar para Deus: Deus, eu estou fraco, a minha fraqueza é essa. Aí Deus vem e derrama a graça dele na sua fraqueza. O poder se aperfeiçoa quando você fala para Deus: Deus, olha, a minha caneca está vazia, não tem mais nada aqui, ó Deus, eu estou fraco, a minha fraqueza é essa. Aí vem Deus e derrama a graça sobre a sua fraqueza. Aí eu falava: André, essa enfermidade, ela é a nossa fraqueza aqui hoje. Eu não tenho que falar: Deus, não, estou curado, Deus, eu sou forte, a tua graça, não, tem que falar: Deus, eu estou precisando é de ti, Pai, eu estou doente, a tua graça precisa me invadir, precisa me inundar, para que ela possa ser curada, para que Deus possa agir. Qual é a sua fraqueza? Em qualquer área. A minha fraqueza, eu estou com uma fraqueza em tal área, aí a gente esconde. Não, a gente precisa revelar. Falar para Deus: Deus, a minha fraqueza é na hora de ofertar, eu não consigo ofertar, não consigo entregar o dízimo. Você precisa falar para Deus: Deus, olha, eu desconfio de tudo. Você precisa falar para Deus isso, para que nessa sua fraqueza Deus possa derramar graça, derramar poder e tirar esse mal de você, tirar essa dificuldade da sua vida. É tremendo. A graça, nós vamos ver agora, vamos dar um exemplo da graça desproporcional sobre o leproso. Eu vou te dar aqui 3 exemplos bíblicos, né? Serão 3 exemplos, tópico 1, 2 e 3, depois vamos concluir e você vai ver a graça desproporcional na vida de um leproso. A lepra, ela é símbolo do pecado. O leproso somos nós. E a graça desproporcional sobre a vida do leproso. Como é que nós vamos ver isso? Quando uma pessoa era acometida de lepra, lá naquela época, ela ficava numa situação muito complicada. Ela era afastada da sua casa, ela ficava impedida de abraçar os seus filhos, abraçar sua esposa, saía do trabalho, tinha que ficar afastado do trabalho, então o recurso zerava. A pessoa era colocada num local chamado leprosário. Olha só, colocada afastada, longe da cidade, porque ela estava cometida de lepra. Se ela tocasse em alguém, ela tinha que ser apedrejada, segundo a lei. Ela não podia andar no meio do povo, uma vez que ela estava diagnosticada com lepra. Era uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Mas Moisés estabeleceu um ritual para a purificação da lepra. Como assim, pastor? Quem que ia diagnosticar que a pessoa estava curada ou não da lepra? Se tivesse secando ali, você está curado. Quem ia dar o diagnóstico? Quem ia dar o laudo lá, dando alta para aquele leproso? Era o sacerdote. Era o pastor da época. Era ele que vinha, analisava, e se ele achasse que a pessoa tivesse curada, tinha um ritual. O ritual para afirmar que a pessoa estava limpa da lepra. E como era esse ritual? Esse ritual está em Levítico 14, vamos ler aí. Levítico 14, do versículo 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada. Espera aí um pouquinho. Volta aí, espera aí. Olha só que texto, esse texto é interessante. Já vamos aqui ganhar tempo aqui na nossa explicação aqui. O Senhor fala para Moisés assim: Moisés, esta é a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Quem que levava ele ao sacerdote? Tinha alguém que levava. A Bíblia ali não fala: fulano vai levar. E ele vai ter que levar, olha só, ele vai ser levado ao sacerdote com 2 pombas, com 2 aves limpas, com um pau de cedro, com isopo,
com carmesim, um pedacinho de pano vermelho, um pedacinho de madeira de cedro e um isopo, que era tipo uma esponja. Quem que ia providenciar isso para o leproso, se ele estava isolado? Quando a Bíblia não fala, é porque está apontando para o Espírito Santo de Deus. Ele é que vai providenciar para você tudo para a sua purificação. É o Espírito Santo de Deus que vai providenciar tudo para a sua vitória. Então, quando a Bíblia fala que ele será levado, é porque o Espírito Santo está entrando em ação. Assim como eu e você. Nós, o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Nós estávamos mortos em nossos delitos. Como é que um morto vai escolher, vai decidir por alguma coisa? É necessário que o Espírito Santo nos conduza. Na verdade, quem nos aceita é Jesus. Não somos nós que o aceitamos, é Ele que nos aceita. E o sacerdote ali é Cristo, aponta para Cristo, porque ele sairá do arraial. Ele vai deixar a sua cidade, a sua casa, onde ele morava, o sacerdote morava, nós vamos ver isso, e vai atender o leproso fora da cidade. Está apontando para Cristo. Cristo sai da sua glória, da sua majestade e desce, vem aqui para nos atender, para nos purificar, para nos declarar limpo do pecado, limpo da lepra, limpo da maldição. Então o sacerdote, este sairá fora do arraial e examinará se a praga do leproso, da lepra do leproso está curada. Vai. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se leve, que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, pau de cedro e estofo carmesim, pedaço de pano vermelho, e isopo, que é como se fosse uma esponja. Passa. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha. Não, volta, para aí. Segura aí. Como é que era feito o ritual? 2 aves limpas. A primeira ave era decepada, né? Degolada assim, matava a ave. O sangue era colhido sobre uma bacia. Ele pegava o isopo, um pedacinho de madeira, o isopo na ponta, porque o sacerdote não podia colocar a mão direto no sangue e jogar sobre o leproso, sobre a ave, porque jogava sangue sobre a ave que ficou viva e soltava, a ave que era morta, o sangue era colhido sobre uma bacia e aspergia o sangue sobre a ave e sobre o leproso. Esse processo aí a gente vai contar numa outra ministração. Esse pau de cedro, tudo aí aponta para a cruz de Cristo, o sangue do Cordeiro. A pomba que foi degolada, ela aponta para o Cristo que foi morto e crucificado. E a pomba perdida com o sangue vivo, que era solta, aponta para o Cristo vivo e ressurreto. Então a gente precisa enxergar Cristo em toda a história bíblica, em tudo. E o leproso então recebia, esse sangue, e você está purificado. O capítulo 14 conta toda essa história. Aí o leproso ia embora, voltava depois de 7 dias, ele era todo raspado, raspava a cabeça, sobrancelha, barba, o pelo dele todo era raspado. Aí ele voltava e oferecia um sacrifício, que está no versículo 14. Onde está a graça nisso aí, pastor? Olha aqui que o versículo 14 diz: então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de se purificar. Continua, o 14 agora. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Então, o leproso passando por todo esse ritual, essa oferta também, ela aponta para Cristo, o cordeiro também que é sacrificado aponta para Cristo. Pegava-se um pouquinho do sangue, colocava na ponta da orelha direita, no polegar direito
e no dedão do pé também direito. O que isso significa, irmãos? O que essa oferta por expiação do pecado significa? Colocar o sangue na ponta da orelha. Olha só a graça agindo na sua vida. O sangue do Cordeiro, né, de forma simbólica e hoje espiritual na nossa vida, quando ela é colocada na ponta da sua orelha, o sangue de Cristo, ele está preservando a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade também vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do homem, porque quando Deus te decreta a vitória, a palavra do homem vem tentando, mas será? Não é difícil? Casamento, olha só, a palavra de Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei para ele uma auxiliar, uma adjuntora, uma amiga que estará ao lado dele. Aí vem o mundo e fala: casamento não presta, é a voz do homem. Deus está falando que o seu casamento é uma bênção, que a mulher e o homem que ele colocou ao seu lado é para te ajudar, para servir, para caminhar, para você lutar por ela, lutar por ele. Mas o homem vem dizendo que casamento não presta, larga ela, larga ele, vai viver uma vida rumo a outro. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você nasceu para viver um grande amor. Você não nasceu para viver uma vida de derrota. A Bíblia fala, meu irmão, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o local vai ser lhe dado. Que tudo o que você fizer vai prosperar. Que você é árvore como plantada junto a ribeiros d'água. Sabe o que significa a palavra de Deus dizer que você é árvore plantada junto a ribeiros d'água? Porque as raízes, elas vão procurar, meu irmão, as fontes de água. As raízes, elas vão caçando rumo. Nós vamos plantar, fazer um murinho baixinho, com tijolo de bloco. A gente quebra o fundo do tijolo para que a raiz possa procurar a terra e ir lá buscar água. Porque no ano de sequidão, diz a Bíblia, no ano da luta, no momento que o teu casamento não estiver legal, se as tuas finanças não estiverem indo bem, no ano de sequidão, meu irmão, você tem que estar com a tua fé, com o sangue do Cordeiro na ponta da tua orelha direita, para que você não ouça o inferno dizer que você vai falir, que já era, que acabou. Meu irmão, feche seus olhos aí comigo, e permita que Deus toque na sua orelha. Ouça a voz de Deus dizendo que a sua fé não vai naufragar, que você não vai naufragar, que a sua vida está alicerçada sob a rocha. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a incredulidade vem por ouvir a palavra do homem. Blinde a sua mente, meu irmão. Cuide da sua mente, não permita que os sofismas, que as mentiras, elas invadam o seu coração. Olhe para mim aqui agora. Era colocado sangue no polegar do dedo direito. O que significa isso? Polegar da mão direita, porque o que você faz dá direção para você. O polegar direito é uma figura da obra do homem e do seu trabalho. O que você faz, meu irmão, é abençoado por Deus. Onde você coloca a sua mão é abençoado. Não, você precisa declarar isso. Olha, eu quero declarar para você, jovem, você, meu amigo, que trabalha, que sustenta a sua casa, meu irmão, que Deus vai abrir portas grandiosas para você. Olha, irmãos, olha, se você hoje está ganhando um salário mínimo, salário mínimo é uma bênção, irmãos, mas eu quero profetizar que Deus vai ampliar o trabalho das suas mãos, meu irmão. Olha, uma vez eu trabalhava, pastor Alexandre, ganhando meio salário mínimo. Hoje eu trabalho com os alunos na escola. Eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu ganhava meio salário mínimo para ser
para colocar as crianças para dentro, num colégio chamado Legrand, deve existir ainda, lá em Botafogo. Vamos para dentro. Tocou o sinal. Mas esse meio salário, eu tinha direito a fazer o pré-vestibular, eu tinha direito a fazer aula de jiu-jitsu, eu tinha direito a fazer aula de teatro, eu fazia tudo no colégio. Aí, eu treinava as crianças do ping-pong. Aí teve um campeonato na Universidade Veiga de Almeida, no centro da cidade. E eu fui para lá como o menor da casa de Israel. E quem é você? Ah, rapaz, eu sou o treinador aí das crianças que houve o campeonato, eu sou o técnico das crianças aí do ping-pong. Aí é mesmo, aí estou lá, jogava bem. Acho que a única coisa que eu posso falar que jogo bem hoje é ping-pong. Tem uma mesa lá em casa, acho que é por isso, né? Comecei na mesinha na rua, debaixo da luz do poste do guarda-roupa. Quem já jogou ping-pong aí na mesa de guarda-roupa? Glória a Deus aí. Aí fiquei até o final e fui ficando, todo mundo foi embora, a equipe ganhou lá algumas medalhas, e o dono do colégio perguntou: quem é esse rapaz aí? Ele é o não sei o que é, eu cuidava, deveria ser o inspetor das crianças, aspirante a inspetora. Aí ele: manda ele vir falar comigo. Aí eu fui lá, 17, eu não tinha 18 anos ainda. Aí ele falou: rapaz, quanto que você ganha? Eu falei: eu ganho tanto. Rapaz, é meio salário mínimo. Quanto que você quer ganhar? Ele falou para mim. E eu não sabia muito, de repente, como pedir, pedis e não recebeste porque pedis mal. Eu falei: rapaz, eu quero ganhar o dobro. O dobro é muito, não é? O dobro. Aí ele: a partir de hoje você vai ganhar o dobro. E Deus, cara, Ele pode fazer você de um dia para o outro, você mudar de salário, você ampliar, porque olha, irmãos, eu tenho orado por jovens aqui que estão para casar, que para casar com salário mínimo é difícil. Eu quero que você amplie, eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus. Mas por quê, pastor? Porque o teu dedão está com o sangue do Cordeiro, meu irmão. Deus vai abrir porta para você. Deus vai tocar nos empresários, vai tocar no patrão, meu irmão. É porque a gente só ora para o funcionário ficar bom, né? Funcionário tem que ser bom, funcionário tem que chegar cedo, funcionário, patrão também tem que aumentar o salário. Glória a Deus, dá glória a Deus aí, varão. Eu engasguei, meu irmão. Isso não é de Deus não, hein? Glória a Deus. Essa perseguição. Aleluia. E Deus também vai ungir a ponta do seu dedão. Eu conheço um rapaz que não tem um dedão. É o Pelé, lá do Jardim Novo. E eu fui conversar com ele um tempo atrás. Para correr, ele não bota mais o pé que ele não tem o dedão. Não pode ser mais o do arranque, ele tem sempre que inverter. Então quando ele joga a bola, se cair no pé do arranque, no pé que ele não tem um dedo, fica complicado para ele. Então valorize seu dedão. Vá lá na irmã, lá cuidar do pé, né, irmã? Irmãos, por que Deus ungiu a sua orelha, o seu polegar e o seu dedão? Porque os seus caminhos, eles também precisam ser aplainados. Deus muda a sua história, meu irmão. Deus muda a sua rota. Deus coloca diante de ti o caminho do bem e o caminho do mal, e te dá uma cola: segue o caminho do bem. Deus coloca diante de ti, meu irmão, o caminho da excelência e o caminho da mediocridade. Escolha o caminho da excelência. Deus coloca diante de ti o caminho do estudo, do zelo, do carinho, da dedicação, do empenho, do se aperfeiçoar. Escolhe esse caminho. Deus, Ele é tremendo. Mas pastor, o que acontecia depois de ungir tudo isso? Olha só o que diz o versículo 17 e 18.
do restante, aí vem do restante do azeite, vou ler para que você entenda, que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele de quem tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima, fala comigo, do sangue da oferta pela culpa. Olha, irmãos, depois do sangue vem o óleo da unção. Quando você recebe o sangue da redenção, vem a unção sobre você. O Espírito Santo só vem sobre você depois do sangue. Quando você recebe o sangue, Deus coloca o óleo da unção. Mas pastor, o que significa unção? Unção é algo poderoso. Unção é algo, meu irmão, que te capacita. Aquilo que você levaria muito tempo para fazer, com a unção você faz de forma acelerada. Nós estamos no ano da aceleração. Se você quer que o ano da aceleração atinja você, busca a unção, meu irmão, porque o sangue você já tem, o óleo também você já tem. Então, tudo que você faz vai ser acelerado, porque você é cheio da unção de Deus. A unção é isso. A unção é algo extraordinário. Olha só, meu irmão, o que é essa unção? O leproso deveria receber o azeite apenas onde foi colocado o sangue. Sabia disso? Se ele recebeu o sangue na orelha, coloca azeite na orelha. Se ele recebeu o sangue no polegar, coloca sangue no polegar. No pé, coloca sangue no pé. Mas olha o versículo 18. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Ele recebeu sangue na cabeça? Não. Mas por que ele recebeu azeite? Fala comigo, graça desproporcional. Ele recebeu sangue na cabeça, irmãos, numa época em que só reis, azeite na cabeça, em que só reis, sacerdotes e profetas recebiam. Só quem era ungido rei recebia o óleo sobre a cabeça. Só quem era ungido sacerdote recebia óleo sobre a cabeça. Só quem era ungido profeta. E por que o leproso recebeu sangue? Não recebeu sangue, mas recebeu óleo sobre a cabeça. Graça desproporcional. Quem é o leproso? O leproso não somos eu e você? A lepra não aponta para o pecado, Deus não veio nos purificar. Aí agora Deus vem e derrama a unção de governo sobre a sua vida, a unção de sacerdote, a unção de profeta. Deus te chamou para ser uma nação de reis e sacerdotes. Glória a Deus. Deus te deu a unção de governo. Deus te deu a unção, meu irmão, de sacerdote sobre a sua casa. Deus te deu a unção de profeta, de enxergar, de ver as coisas. Sobre o leproso. Como é que pode? Só quem recebia a unção era rei. Como é que um leproso recebe graça desproporcional? Você recebe isso sobre a sua vida? Rapidamente, nós vamos para o tópico 2, que hoje eu não posso engolir essa mensagem. O tópico 2 vai falar sobre a graça desproporcional para o homicida. Que isso, pastor? Graça desproporcional para o homicida. Eu fiz questão de ler e te explicar agora. Agora acredite em mim no que eu vou te falar, eu não vou ler, acredite. Está escrito na palavra. A graça desproporcional sobre o homicida. O povo de Deus, antes de entrar na terra prometida, Deus falou assim: olha, Josué, faça cidades de refúgio. Eram 6 cidades, depois eu vou te mostrar ali no mapa. Faça cidades de refúgio. Para quem? Para aquele que matou alguém sem querer, que é um crime culposo, né? Tem doloso
e culposo. Culposo é porque não houve dolo. Traduzindo na nossa linguagem aqui mais tranquila, ele matou sem intenção. Ué, pastor, alguém pode matar o outro sem intenção? Porque na lei, se matasse não teria que ser morto? Se eu matasse alguém da família do Vitor, os parentes do Vitor tinham o direito, por lei, de me matar. Sem crime algum. Era lei. Matou, tem que morrer. Mas você imagine, duas pessoas cortando lá uma árvore, está lá cortando a árvore. Essa é uma das missões do bombeiro mais difíceis, onde tem mais pessoas encostadas, porque se acidentaram com a motosserra, se acidentaram com alguma ferramenta. Está lá os dois trabalhando, cortando a árvore, de repente o machado sai do cabo, atinge o outro lá, o outro morre. Foi sem querer. Aí o outro, rapaz, matou o fulano, eu posso matar ele. Aí o que Deus faz? Mandou Josué preparar essas cidades de refúgio. Esse homicida, ele podia ir para essa cidade, ele tinha um direito de sair correndo, meu Deus, eles vão vir me matar. E buscavam essa cidade de refúgio. Tá. Como era essa cidade de refúgio? Essa cidade de refúgio era a cidade do sacerdote. O sacerdote morava nessa cidade. Eram cidades feitas na montanha, eram cidades que tinham que ter as ruas todas aplainadas. Era um condomínio, como é que é o nome do condomínio, rei? Cadê o rei? Um condomínio de luxo, que todo mundo queria morar lá. Por que as pessoas queriam morar lá? Porque a cidade do sacerdote, a cidade de refúgio, onde moravam os sacerdotes, só os sacerdotes e a sua família, e o homicida, quando matava alguém por engano, sem querer, era a cidade onde tinha a melhor comida. A melhor comida era do sacerdote. A melhor comida, o melhor vinho, o melhor azeite. Por quê? As pessoas, quando vinham oferecer o sacrifício pela culpa, pela expiação, queimava tudo, cordeiro, arrancava a cabeça e queimava tudo. Mas tinha as ofertas que eram feitas pacíficas. Como é que é a oferta pacífica? Olha, passei na faculdade, vou lá agradecer o sacerdote que orou por mim, que tem me abençoado, vou lá agradecer o sacerdote. Aí levava, agradecia a Deus, né, claro, agradecia a Deus e trazia a metade da banda direita do cordeiro e o peito do cordeiro, tudo isso apontando para Cristo, porque era a força do animal e o coração, o amor de Deus. Levava e oferecia como oferta pacífica. E aquele churrasco, o sacerdote pegava e distribuía entre os outros sacerdotes, entre seus filhos, a sua parentela. Você imagine, você passou na faculdade, você teve uma colheita abençoada aquele ano. Aí ia lá o ofertante ele levava os piores grãos, levava os melhores das primícias, levava para o sacerdote. Aí, imagine, passou na faculdade, comprou um carro. Ô irmãos, não é indireta não, hein? O irmão não está nem aí, né? Mas teve uma irmã que me deu um iPhone. Ele estava velhinho. Aí, Deus foi e me deu esse aqui, de novo. Não estou mandando indireta para você, é direta. Quando você for trocar o seu iPhone, lembra que o meu também já está ficando velho. Troca e me dá o seu, que eu dou esse para as crianças. Estou aqui para receber o sacerdote. Irmãos, o irmão sofreu um acidente, ficou vivo, oferta. O irmão passou na faculdade, oferta. O irmão comprou uma casa, ia lá levar oferta. Então era muita oferta. Todo mundo queria morar naquela cidade de refúgio. Tinha a melhor comida, o melhor vinho, o melhor azeite. Irmãos, o azeite ele é prensado 3 vezes, a azeitona. A primeira prensa vai para a cidade de refúgio, para o candelabro, para acender o candelabro.
A segunda, né, serve para alimento. A terceira prensada da azeitona serve para fazer sabão, fazer lamparina. Jesus, ele orou quantas vezes lá no Getsemane? 3 vezes. Ele foi prensado 3 vezes. Tudo aponta para Jesus, irmãos. Tudo aponta para Cristo. A cidade de refúgio tinha a melhor música. Não tinha baile funk. Outro dia estava dormindo, estava lá. Tum, 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 tum. Falei, amor, que música é essa? Na cidade de refúgio, eles acordavam ao som da harpa, ao som do saltério. A melhor música tinha lá na cidade de refúgio. A melhor roupa, que era roupa de linho, era da cidade de refúgio. O sacerdote tinha uma saúde exemplar. Lê só sobre o sacerdote. Ele não podia ter mancha, ele não podia ter problema na coluna, ele não podia mancar, ele não podia ter barriga muito grande. O sacerdote, aquela cidade era uma cidade maravilhosa. Todo mundo queria morar lá. Mas a pessoa era rica. Podia comprar uma casa lá? Não. Só o sacerdote e o homicida. Como é que pode? Aí você fala assim, pastor, então se eu vivesse naquela época, eu ia matar alguém para morar lá. Só que tem um problema. Tinha que ser sem intenção. Tinha que ser sem querer. Não podia ser com intenção, vou matar para ir para lá. Aí sabe o que Jesus faz, irmãos? Sabe o que Jesus faz lá na cruz do Calvário? Ele está lá, Senhor, tenho sede. Aí vem um lá e traz para ele, lembra do isopo? Traz para ele água de vinagre, com vinagre. Vai estudar aí como é que eram os banheiros da época romana. O banheiro comunitário, o que eles faziam com aquela esponja que eles deram para Jesus? Tenho sede. Aí deram água com vinagre. Senhor, e Jesus está ali. Mas Jesus falou, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Deus pegou todos os pecados de toda a humanidade e colocou no mesmo pacote daqueles que não tinham intenção, que não sabiam o que estavam fazendo, para que ele venha a ser o meu e o seu refúgio, para que ele venha a ser a minha cidade de refúgio. Quando Jesus brada, eles não sabem o que fazem, irmãos. Ele falou, eu sou agora o refúgio de vocês. O acusador está lá na porta, querendo te matar, querendo te levar para as drogas novamente, para a prostituição, para a vida ruim, mas eu sou o teu refúgio. Todos os crimes por ignorância. Aí vem o apóstolo Pedro, 50 dias, né, no dia de Pentecoste, ele prega. Deixa eu ver se está aí. Já falei, pode passar disso aí tudo que já foi falado. Como é que eles viviam, vai? Aí está as cidades. Acho que, segura aí. O apóstolo Pedro, ele prega na cidade de 50 dias após a morte de Cristo, ele fala assim para os judeus, olha, vocês mataram o autor da vida, mas vocês fizeram isso por ignorância. O povo de Israel vive na ignorância até hoje, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador. O povo de Israel vive na ignorância, e por eles viverem na ignorância, eles estão vivendo na cidade de refúgio, Alexandre. O povo de Israel, Deus só enxerga 3 tipos de pessoas no mundo, irmãos: os gentios, os judeus e a igreja. Se tu é gentio, qualquer um que não seja judeu, ou tu é judeu, ou tu é gentio, de qualquer nação. Para Deus é isso: gentio, judeu e a igreja. Nós estamos refugiados em Cristo. Mas como eles estão na ignorância até hoje, Deus também os protege. Teve uma guerra dos 6 dias, que foram 5 países contra Israel. Nós estivemos lá e eles falam que todo dia a artilharia antiaérea, o povo manda míssil. Na Constituição do Irã, está escrito assim, ó, temos que destruir Israel. Está na Constituição de um povo. Israel está lá, meu irmão, prosperando. Vacina, tecnologia, Hollywood, roupa,
tudo do bom e do melhor é produzido pelo povo de Israel. Por quê? Porque eles estão Deus é com eles, irmãos. Deus é com aquele povo. Eles estão na ignorância, mas um dia eles vão reconhecer Jesus Cristo e todos hão de ser salvos. Tudo aponta para Cristo. Olha só as cidades. Você tem lá 3 cidades de um lado do Rio Jordão, tá, no finalzinho ali é o Mar Morto, e as outras 3 cidades, todas elas no alto, todas elas bem localizadas, um melhor clima, porque era cidade na montanha, e lá era deserto, quem vivia embaixo tinha um calor danado, eles estavam vivendo então numa cidade onde tinha a melhor comida, o melhor vinho, o melhor pão, tudo era de o melhor, mas uma pessoa rica não podia ir para lá, o leproso poderia. Quando acontecia o homicídio, as cidades eram bem localizadas, eram cidades em locais estratégicos, para onde ele corria tinha uma cidade, para onde ele saía correndo tinha uma cidade de refúgio. É o que eu quero que você faça hoje, saia dessa desgraça, meu irmão, saia desse redemoinho, corre para Cristo, venha para o refúgio que é Cristo. Não importa onde você esteja, não importa a situação que esteja te envolvendo, venha para o Senhor Jesus, fale para Ele da sua fraqueza, fale para Ele para que a graça venha invadir você. Meu irmão, é o momento de você sair da onde você está, voltar novamente a ter certeza da sua vitória. Cristo é a nossa vitória, Cristo é a nossa cidade de refúgio. Permaneça nele, confia nele. Ah, pastor, mas tinha um outro problema, irmãos. O acusador ficava do lado de fora esperando, sabe o quê? Que nós não lembramos, você vai ler na terça. O homicida, ele só saía de lá quando o sacerdote morria. Se o sacerdote morresse, ele tinha que sair. O vingador ficava, ele está velhinho mesmo, já está com 55 anos, vai morrer daqui a pouco. Ele já está velho. Quando ele morrer, eu vou te pegar. E ficava lá esperando, com a espada na mão, o adversário, meu irmão, esperando ele. Só que esse problema também foi solucionado, porque o nosso sacerdote é da ordem de Melquisedeque. Ele morreu, ele ressuscitou e ele vive eternamente. Não tem como o inferno, não tem como nada mais te pegar, te buscar, ficar te tentando. Não tem mais. Glória a Deus, aleluia. Corra para Ele, meu irmão. Não importe onde você está ou como você está, corra para Cristo. Renove a sua fé, renove a sua esperança. Glória a Deus. Quem é que pode ir para a cidade de refúgio? Só o homicida, meu irmão. Parece injusto isso, né? Uma pessoa de bem não podia. Só o homicida. Sabe o que é isso? Graça desproporcional. É graça mais do que abundante. É desproporcional. Deixa eu ver a hora aqui. Meu Deus. Estou na hora ainda, né? Glória a Deus. Graça desproporcional. Vamos para o tópico 3 aí então. Graça desproporcional sobre o ladrão. Que isso, meu irmão? Pastor, que negócio é esse de graça desproporcional sobre o ladrão? Olha só. O que é ladrão, irmãos? O ladrão, outro dia eu vi um carro na rua, eu falei assim, vou ter um carro igual a esse. Quero ter um carro igual a esse. Aí, mas eu lembrei de uma coisa, né? Está aqui, a aliança está aqui. Eu não posso falar que vou ter um carro igual a esse se ela não quiser, não adianta. Mas por que eu estou falando isso? O ladrão, ele pega aquilo que é dos outros, ele não quer ter um igual, ele quer, não é você almejar algo, é legal, poxa, eu gostei desse veículo aí. O ladrão, ele vai lá e pega aquilo que é seu. E o Zaqueu,
era um ladrão, irmãos. E ele era muito rico. Diz a Bíblia que ele era muito rico. Nós fomos lá em Israel, falaram que a árvore, lá em Jericó, né, pastor? Essa árvore aí, eu falei, rapaz. Aí essa árvore aí foi a que Zaqueu subiu. Poxa. Tem hora assim que tu olha assim, meu Deus, será, né? Não, nem. Aí tira uma foto mais ou menos assim. Mas Zaqueu, essa história é real. Ele sobe numa árvore, irmãos. E a Bíblia fala que ele era muito rico, muito rico. Mas por que ele era rico? Porque ele roubava. Ele era cobrador de impostos. Então, os romanos pegavam os patrícios, né? E colocava para cobrar impostos. Aí o que ele fazia? Esse negócio de imposto, até hoje ninguém gosta de pagar imposto, né? Ainda vem um cara, pega o teu imposto. Ó, está aqui o imposto do pastor André. Aí eu dei 1.000 para pagar o imposto. A pessoa pegava 500, botava no bolso e falava, olha, só deu 500, tem que cobrar ele de novo. Aí o Roma ia lá cobrar de novo. E Zaqueu ia se enriquecendo dessa forma. Meu irmão, pensa num cara odiado, era Zaqueu. Aí Jesus vai jantar na casa dele, cara. O irmão é dizimista fiel, ofertante, se envolve com os chamados da igreja. E nunca ninguém em especial jantou assim na casa dele. Mas Zaqueu, o ladrão, recebeu a visita de Jesus. Eu fico imaginando aquele jantar. Aí tá, quando Jesus vai lá, Jesus não fala nada, só espera. Tá botando lá a mesa. Aí come pega aquele pãozinho, come lá com pastinha de quê? Grão de bico. Que os árabes não tem esse negócio de passar manteiga no pão, não é? Eles vão lá, comem a pastinha, coisa linda. E Jesus não fala nada. De repente Zaqueu fala, olha, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E tem uma coisa, hein? Vou pegar metade da minha riqueza e vou distribuir para os pobres. Olha como ele era rico, irmãos. Porque às vezes a gente não tem noção do que é riqueza. Irmãos, para dar uma voltinha de lancha, é 50 mil reais de combustível. Eu falei, rapaz, esse cara é rico, hein? Todo dia, vai fazendo a conta aí. É muito 50 mil para botar na lancha, pastor. Tem lancha que é mais. O irmão pega 200, dá ajuda lá combustível aí. Aí eu falei, rapaz, aí o camarada fica assim, ué, o que eu faço com isso aqui? Aí liga para o patrão. O irmão aqui, a gente não tem noção, cara. Pô, para encher o tanque, bota 200 aí para ajudar a encher o tanque. Como quem enche o tanque com 500 reais? 50 mil, até mais. Zaqueu era riquíssimo. Pegou metade dos seus bens para distribuir para os pobres e ia restituir 4 vezes mais. Quando ele falou isso, Jesus falou, hoje chegou a salvação na sua casa. Meu irmão, a salvação chegou até você um dia. A minha chegou num sábado à tarde, em 1996. A salvação chegou no meu coração. E eu lembro que eu não tinha tanta riqueza, eu falava assim, não vou xingar mais palavrão, eu não falei que ia vender, eu vou pagar 4 vezes mais. Nada disso. Mas quando a salvação chega, algo muda na sua vida. Zaqueu, quando a salvação chega na sua vida, irmãos, pastor, o que você quer falar com essa graça desproporcional? Quando a graça desproporcional chega na vida de alguém, que ninguém queria estar com ele, meu irmão, quando você vê alguém generoso na igreja, falou em oferta, falou em abençoar, quando a salvação chega, você se torna uma pessoa generosa, você abençoa, porque tem gente, meu irmão, olha, eu posso falar isso,
Tem gente, pastor, que você só fala assim, oferta. Se ele pudesse se esconder dentro debaixo do banco. Olha, irmão, campanha para missões. É uma vez por ano. Olha, nós temos que fazer aqui o teto. Irmãos, quando a salvação chega, quando a graça desproporcional chega, você se torna uma pessoa generosa. Jesus, ele se deparou com outro ladrão também, que era o ladrão lá na cruz, que se tornou salvo, deixou de ser ladrão. Olha só que coisa linda. Jesus, na hora da sua morte, encontrou tempo para salvar, cara. Aí houve aquele diálogo todo. Um dos ladrões, o ladrão da direita, é claro, falou assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou para ele? Não, peraí, você vai ter que morrer, ressuscitar, voltar como uma barata, morrer, ressuscitar, voltar como um gatinho, morrer, ressuscitar e evoluir. Não falou isso para ele não. Ah, não, você, quando você morrer, não, você vai ter que... O que Jesus falou com ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu fico pensando, alguns teólogos acreditam que quando a pessoa morre, sai do corpo, vem os anjos e o conduz aos portões celestiais, ou os anjos, os demônios, e conduz para o inferno. Mas a gente morreu, vem os anjos e nos leva para os portões celestiais. Tu imagina Abraão, pai da fé, cara, chegando lá no céu. Falei, Abraão está chegando aí Miguel na frente dele, pô, Abraão, pai da fé, poxa, ó, Isaac está chegando aí, pô, Isaac, Josué está chegando aí, aqueles anjos tocando trombeta, esse Josué, meu irmão, que ó, conquistou Jericó, Moisés, imagine, Elias chegando no céu, pastor. Olha, está vindo aí Elias, olha só, uma carruagem de fogo, anjo para tudo quanto é lado. Vocês já ouviram falar de Billy Graham? Passa aí, bota na foto desse homem, Billy Graham. Deixa eu passar aqui o que eu quero, para eu falar as informações certinhas para você. Billy Graham, cara, foi um evangelista que ganhou mais de 1 milhão de pessoas, assim ó, falando diretamente. Ele pregou o evangelho para 2,5 milhões de pessoas de maneira direta. Billy Graham, 185 países. Aos 99 anos de idade, ele morre. Qual foi o anjo que deve ter chegado com ele lá, cara? Século 20, morreu aí agora, né? Século 20. Ganhou mais de 1 milhão de pessoas para o Senhor Jesus assim, ele pregando. O irmão pregava o sermão dele, ele pregava lá o sermão dele. Senhor, Pai, quem quer reconhecer Jesus? E vinha aquela multidão à frente. Ao irmão, outra pessoa pegava o mesmo sermão e pregava, e nada acontecia. Deus era com Billy Graham, tinha unção sobre a vida dele. Quando ele morre de uma doença. Aí a repórter pergunta para ele assim: pô, o senhor ganhou tantas almas para Jesus e agora é cometido dessa enfermidade? Sabe o que ele responde para ela? Eu não devo nada, Deus não deve nada a mim, meu irmão. Muito pelo contrário, eu ainda que preciso fazer algo para ele ainda. Quem que levou Billy Graham? Quem que chegou com o Billy Graham no céu? Um anjo deve ter sido o Gabriel, né? O arcanjo. Aí um ladrão. O que o ladrão fez? 45 segundos. Jesus, cala a boca aí, meu irmão. Falou para o outro lá. Ô, meu irmão, fica quieto aí. Esse aqui não fez nada. Nós merecemos estar aqui. Reconhece o seu erro. Aí, Jesus. Aí, pai. Se fosse hoje, aí, pai. Lembra-te de mim. Quando entrar lá na tua terra boa lá. Quando for para a tua área nobre lá. Aí tu imagina, meu irmão. Os céus. Jesus
chegando com aquele ladrão, o ladrão vindo na frente, e meu irmão, Abraão veio com Miguel, Billy Graham veio com o arcanjo, quem é aquele que vem? Quem é aquele? Deve ser poderoso, deve ter feito grandes maravilhas. Quem é aquele? Um ladrão. Sabe o que é isso? Graça desproporcional. Aí você fica assim, Senhor, será que eu mereço? Meu irmão, você merece. Você é o leproso da história, você é o ladrão da história. Você é o homicida. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tem graça desproporcional para a tua vida. Tem unção de rei, tem unção de profeta, tem a melhor comida, tem a melhor roupa, tem a melhor casa, tem o melhor terreno para você morar, tem a melhor música. Eu vou vir morar para essas bandas de cá, em nome de Jesus. Mas eu tenho orado, irmãos. Fala, mas pastor, como é que você vai fazer? Hoje eu até rateei na fé, cara. Eu falei, não, posso pegar um empréstimo lá no meu banco. Eu falei, não, eu sei que vai aparecer alguém aí, meu irmão, vai falar assim, olha, estou precisando que alguém tome conta aqui dessa área aqui. Estou precisando que alguém tome conta disso. Eu creio, meu irmão, que vai chegar alguém que vai falar assim, não aguento mais pagar IPTU. Dá para pagar só IPTU, pastor? Eu falei, dá. Pastor, tu vai ser testemunha disso em nome de Jesus. Irmãos, já teve gente que Deus tirou lá da Baixada, trouxe para Realengo para falar assim, eu tenho uma casa para te dar. Meu irmão, Deus é Deus de poder, Deus de glória. Meu irmão, todo dia vai míssil para Israel, todo dia. Israel vai míssil para querer destruir Israel. Israel está de pé. Israel não crê em Jesus, Deus guarda ele. Eu e você cremos no Jesus, cremos no sangue do Cordeiro, cremos no óleo da unção, cremos no sangue derramado, cremos na pomba que foi solta, que é Cristo Jesus. Cremos. Eu creio que Deus há de fazer grandes coisas na minha vida, na vida da igreja, na sua vida. Creia, meu irmão, creia. Permita que Deus olhe a sua orelha. Meu irmão, fala assim, Deus, faça igual Pedro. Não, Senhor, se não é para lavar os pés, me lava por inteiro. Creia no Senhor Jesus. Olha, vou seguir o slide aqui agora, para a gente terminar. Passa aí, varão, que quero ver uma imagem aí. Billy Graham, vai devagar. Olha aí, sabe o que é isso aí? Você pode ler comigo? Você vai ler comigo aí. 1, 2, 3. Ele. Que isso, meu irmão? Sabe o que Jesus faz? Ele pegou Paulo, o Saulo, que matava a espada, que tinha prazer em montar no seu animal lá, e ir rumo à cidade de Damasco, para matar os crentes. Deus pega ele e faz ele escrever um dos maiores tratados, porque a graça de Deus foi escrita pelo apóstolo Paulo. O veneno da serpente se tornou na própria vacina. Pare de viver uma vida de Gabriela. Passa aí, varão. Eu não creio. Eu nasci assim. Eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Eu estou assim, meu casamento está assim, minha vida financeira está assim, e assim vai ser. Não, meu irmão. Deus, Ele te salvou. Passou um versículo ali que fala assim, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fofocava, não fofoca mais. Aquele que roubava, olha só a graça sobre o ladrão. Aquele que roubava, não roube mais, pastor Alexandre. Antes, trabalhe, ganhe dinheiro e bote no seu bolso. Olha só, volta lá esse versículo. Bote no bolso, fique rico sozinho. Está escrito o quê? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Que é isso, varão? Há uns 10 anos atrás eu era meio louco. Fala, não, irmão, o irmão é rico. Meu irmão, eu amo o rico agora. Como é que eu vou, se eu não amar o rico, como é que eu vou ser rico? Deu trabalho, né, pastor?
Gente, você foi resgatado. A gente roubava, irmãos. Ah, pastor, eu nunca roubei. A gente roubava. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nós roubávamos, mas hoje a gente não rouba mais. Hoje a gente trabalha, hoje a gente oferta, hoje a gente ajuda, hoje a gente contribui, hoje a gente tem para ajudar o necessitado. Diga assim, fala eu. É melhor dar do que receber. Irmão, na mesma proporção que o que eu ganho, a gente precisa abençoar, meu irmão. Não pode reter, você é uma rua, não é uma rua sem saída. Abençoe. Não roubo mais, não sou crente Gabriela. Aproveite as oportunidades, meu irmão. Eu creio nesse evangelho da graça, no evangelho de Paulo. Meu irmão, eu creio no evangelho que pegava a irmã que morava na rua e hoje está sentada nesse lugar, casada, feliz, com a sua casa em ordem. Eu creio no evangelho que ficava caído no chão, com o nariz todo branco, com o dinheiro do bar jogado na rua, e o policial vinha, conhecido, pegava e ajudava. E hoje é um pregador do evangelho. Meu amigo policial que te conhece falou isso de você. Eu já peguei o pastor Alexandre no chão, com o dinheiro que ele trabalhava, e sempre trabalhou muito, mesmo não sendo crente, já trabalhava. Aquele policial que mora ali, que a filha dele teve 2 gêmeos, esqueci o nome dele agora, Edson, né? Que isso, varão? Um evangelho que pega um casal que estava separado, que estava já um para um lado e um para o outro, e junta de novo, e restabelece a família. Um Deus também que separa, e faz você casar com uma pessoa que ama você pro resto da sua vida. Eu creio num Deus, meu irmão, que restitui. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus, cara, que pega o ladrão e transforma ele num líder de célula. Eu creio num Deus que, olha, irmão, Jesus, ele se revelou. Olha só, que é graça desproporcional. Jesus, ele se revelou. O Deus, ele se revelou 2 vezes quem ele era. Para Moisés, lá no Monte Sinai, ele fala, eu sou Moisés. Qual o seu nome, Deus? Aí Deus fala, eu sou Moisés. Sabe o que significa isso? Cheque em branco. Eu sou o quê? Está precisando de cura? Eu sou o Deus da cura. Está precisando de emprego? Eu sou o Deus que abre porta. Está precisando de recurso financeiro? Eu sou o dono do ouro e da prata. Está precisando de quê? É um cheque em branco. Eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Jesus chega para a mulher prostituta que pegava água meio-dia, porque era a hora que as outras mulheres não iam, ninguém ia, e porque ninguém queria andar junto com ela. Você tem coragem, irmãos? Está andando por aí, vê uma pessoa na rua, a última coisa que a gente ia pensar é pedir alguma coisa a alguém que está num estado desse. Ai, me dá uma água aí para eu beber. Jesus pede água. Sabe o que Jesus pediu para a mulher lá no poço? Que tinha 5 maridos, e o que ela estava agora não era dela. Faz um favor para mim. Jesus pediu favor, Alexandre. Jesus pediu favor. Jesus está pedindo você hoje favor. O que você pode fazer por ele? Aí a mulher, Senhor, mas quem que tu és? Por quê? Vai vir um que vai revelar tudo, que vai falar tudo. O grande Messias. Jesus fala para ela, eu sou o Messias. E aquela mulher sai correndo, vai para a cidade dela e fala, encontrei o Messias. Ele falou tudo que estava acontecendo na minha vida. Ele se revelou para ela como o grande eu sou, como o cheque em branco, como aquele que falou para uma mulher que não era judia, que não era uma mulher de bem, uma mulher prostituta, que todo mundo,
não quer nem abraçar. Ele falou para ela, um dos maiores sermões, um dos sermões que eu mais gosto: olha, se você beber da água que eu te der, vai fluir de dentro de você um rio que jorra para a vida eterna. Sabe por que eu gosto desse sermão, irmãos? Porque hoje nós vivemos no mundo, na época da depressão, da angústia, do querer ficar angustiado dentro de casa, deprimido. Olha, não quero viver. Jesus falou para ela: olha, se você soubesse quem eu sou, porque eu sou o grande Messias, de dentro de você não ia jorrar mais tristeza, não ia jorrar mais angústia, não ia jorrar mais palavras de maldição, não ia jorrar mais palavras negativas, mas de dentro de você ia fluir vida, e vida com abundância. Jesus, graça desproporcional. Graça desproporcional. E Deus quer que você hoje, meu irmão, fale para Ele qual é a sua fraqueza, aquilo que tem te incomodado. Se coloque de pé em nome de Jesus.